Como você está aqui, meu? Dá um abraço apertado mesmo, em nome de Jesus. Amém? Você vai pegar sua Bíblia e vai abrir primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Quero ler com os irmãos a partir do primeiro versículo. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Quem está muito feliz nessa noite, diga glória a Deus. Quem tem uma mãe abençoada, e diga aleluia. Quem está diante de uma abençoada e diz assim: olha, eu te amo, minha mãe. Ou a esposa que é mãe, em nome de Jesus. Vamos lá, a partir do primeiro versículo de 1 Samuel, diz assim: havia certo homem de Ramataim, Sufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Doru, filho de Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Verso 3: todos os anos esse homem subia à cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava porção dupla, porque ela amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, 365 dias, sucessivamente outros 365. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estava o sacerdote ali, sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor. Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto, dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Então ela continuava a orar diante do Senhor. Ele observava sua boca, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandona o vinho. Verso 15: Ana respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Verso 17: ele respondeu: vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Diga glória a Deus. Feche seus olhos por um instante, papai querido. Nós te agradecemos por esse momento tão ímpar e especial de estarmos aqui na casa do Senhor. Louvamos o Senhor por cada irmão, por cada irmã, por esse momento, meu Pai, onde nós declaramos que nessa noite grandes coisas o Senhor fará por nós. E por isso, meu Deus, nós sairemos daqui alegres e felizes,
Porque, meu Deus, meu Pai, na tua palavra há abundância de alegria, abundância de paz. E nós queremos que o Senhor venha envolver esse culto nesta noite com tua presença. Repreendemos e quebramos toda a força maligna que tentar atrapalhar ou arrebatar a palavra do coração dos teus filhos. Nós declaramos e ordenamos que todo mal bata em retirada e que esta noite o Senhor, meu Deus, tenha liberdade de edificar, de fortalecer e de fazer milagres no nosso meio, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Dá um abraço na pessoa mais linda que está do teu lado aí. Fala assim: olha, Deus vai falar com você nessa noite. Sente no seu lugar. Boa noite, amados. Hoje é um dia diferente, né? No sentido de data. Quando eu digo data, eu quero dizer que o Dia das Mães são todos os dias, né, amado? Olha para quem está do teu lado, é uma mãe aí, diz assim: olha, a mãe deveria ser exaltada todos os dias. Amém? Todos os dias, queridos. Olha, mas uma vez no ano apenas para todo mundo fazer festa no mesmo dia. E alguns até lembrar, querido, que existe mãe, porque é uma pena dizer que algumas pessoas esquecem que tem mãe, esquecem que nasceram de uma mãe. E talvez nesse dia as pessoas elas tenham a oportunidade de fazer uma reflexão a respeito da importância de uma mãe. Algumas pessoas que conheço, elas dizem assim, até ouvi essa semana alguém dizer da seguinte forma: quando você perde, às vezes, um irmão ou outra pessoa, é uma coisa, mas quando você não tem uma mãe, você não sabe o peso que é não tê-la e a angústia que isso provoca de não ter a mãe. Então, eu quero nessa noite já de início, parabenizar cada mãe que está aqui. Você que tem essa responsabilidade de gerar um filho, não é algo simples, é uma responsabilidade por 9 meses, olha, cuidar dele dentro de si, se preocupando, cuidando, sabe, amado, essa é uma responsabilidade muito grande. Eu imagino que Deus não permitiu que um homem ele pudesse criar filhos, no sentido assim, de gerar ele, porque o homem nunca teria essa capacidade. Mas a mulher, querido, assim, tem que ser valente, tem que ser forte, tem que ser dedicada. Por que digo isso? Porque uma mulher grávida, ela não deixa de trabalhar. Uma mulher grávida, ela não deixa de cuidar do marido. Uma mulher grávida, ela não para nada na vida dela. Pelo contrário, uma mulher, quando ela está esperando alguém, aí que ela encontra força para continuar ainda executando aquela tarefa que para ela é árdua, mas diante de Deus e aqueles que reconhecem algo maravilhoso e sublime. Diga glória a Deus. Então eu quero dizer que, olha, que as mães são pessoas abençoadas. E eu gostaria de falar sobre uma mãe nesta noite. Sabe? Eu gostaria de falar de uma mãe que foi mãe por desejo. Toda mulher tem desejo de ser mãe. Vejo algumas mulheres dizendo que eu não quero ter filhos, mas chega a determinada época da vida, ela viu que ela perdeu uma das grandes oportunidades que ela tinha, que ela poderia ter e hoje não tem. Às vezes já passou o tempo disso acontecer, mas ter filho, como diz a palavra do Senhor, é bênção na vida de uma pessoa. Quem tem filhos aí, diga glória a Deus. Quem é filho aí, diga glória a Deus. Quer dizer, você é um milagre, amém, amados? E o texto que nós vamos ver hoje, querido, eu quero falar de uma mãe que ela não foi privilegiada
Se o pai cuidou enquanto a pessoa não sabia nada e errava em tudo, por que não cuidar de um pai quando ele volta a ser criança? Diga glória a Deus. Olha para cá, fala assim: o pai cuida da criança, para que quando a criança crescer e o pai se tornar criança, ele cuidar dela. Amém? Essa é uma fase da vida que nós não vemos e é necessária. E essa mulher aqui, querido, ela estava vivendo uma época difícil. A Bíblia diz, quando nós vamos estudar a Bíblia, o povo de Israel ele estava vivendo uma época muito complicada, uma época de pecado, uma época onde as pessoas estavam afastadas de Deus, uma época onde a maldade no coração do homem, a cada dia que passava, estava evoluindo, uma época em que os deuses haviam aumentado. E essa mulher, mesmo nessa crise e mesmo sendo estéril, ela tinha um hábito. O hábito dela era, junto com seu esposo Eucana, uma vez por ano. Quantas vezes, igreja? Uma vez por ano, eles irem até Siló e ali eles sacrificarem o Senhor. Era uma regra, era uma lei que eles deveriam cumprir. E todos os anos eles iam naquele lugar, amados. Uma das coisas que mais acontece na vida de quem, às vezes, ele não tem seus sonhos realizados, é a murmuração, é a desistência de continuar fazendo aquilo que é o certo. Eles começam a trilhar um caminho que não é um caminho que Deus projetou para a pessoa andar. Até porque a Bíblia diz que eu e você não devemos andar nem para a direita nem para a esquerda, nós devemos seguir o caminho que o Senhor determinou na nossa vida. Diga glória a Deus. Sabe, mas uma pessoa, quando ela está frustrada, ela poderia, se fosse no século XXI, pararia de ir na igreja. A Deus não vai me dar mesmo. E a Bíblia está dizendo que ano após ano ela estava indo para adorar e nada acontecia. Outra coisa, querido, que naquela época era permitido, hoje não é permitido mais, era a poligamia. Um homem ele tem mais de uma esposa. Esse homem chamado Eucana não é de duvidar, até porque o texto nos ensina aqui, ele amava muito a sua mulher. Fala para quem está dando, ela fala assim: Eucana amava muito a Ana. Sabe que ele amava demais, ele tentava agradar ela. Ele era um marido assim que tentava motivar ela. Só que acontecia algo, querido, naquela época assim: quando a mulher ela era estéril, não poderia ter filhos, e para continuar a descendência era necessário ter filhos. Às vezes, sabe o que acontecia, amado? Outra mulher era permitido para ser como se fosse uma barriga de aluguel, outra mulher, mas o marido sempre amava a primeira. Com as outras, ele basicamente ficava com ela para ter filhos. E isso aconteceu com Ana. Penina estava naquele lugar e Penina se tornou esposa porque ela tinha uma deficiência que não poderia ter filho. Agora eu quero que você analise comigo. Uma pessoa que ela tem um problema e esse problema acarreta outros problemas. Qual seria o problema? Dividir o marido que tanto amava. Deixa eu perguntar para uma mulher que está aqui, ou para um homem que está aqui: você dividiria seu marido? Homem que está aqui, você dividiria sua esposa com outra pessoa? É impossível, nunca faria algo assim. Então, querido, ela tinha um motivo diante de Deus para estar revoltada. Ela tinha um motivo. E a Bíblia vai dizer aqui no texto: olha, porque o Senhor, Deus, olha só, querido, aqui no verso 6, olha, o Senhor tinha deixado ela estéril. Isso aqui é uma afirmação. Olha, ela está dizendo que o Senhor tinha deixado ela. Agora imagina ela pensar: olha, porque o Senhor me deixou assim, isso tem acarretado um problema. Pergunto para você, se você estivesse na situação dela, você pensaria que Deus amaria você? Você acreditaria no amor de Deus por você? Como que Deus vai me amar? Me tira algo, isso tem gerado problemas na minha vida. É o que estava acontecendo, amados. Mas essa mulher, ela não deixava de adorar a Deus. Olha para quem está do teu lado e diz assim: olha, essa mulher, independente da sua condição física, continuava a adorar a Deus. Querido,
a gente continuar adorando a Deus em momentos difíceis? Quão difícil é a gente continuar firme com Deus quando as coisas não estão tão boas? Quão difícil é continuar acreditando em Deus quando anos e anos vão passando e nada daquilo que desejamos acontece? Quão difícil é, querido, a gente pensar que foi esquecido e deixado de lado? Imagino eu que essa era a realidade do coração de Ana. Mas ela não parava de adorar a Deus. Diga para quem está do teu lado, não parava de adorar a Deus. Assim, primeira lição que você precisa aprender nessa noite: independente do que está acontecendo na tua vida, nunca pare de adorar a Deus. Fala de novo assim: independente do que está acontecendo na tua vida, nunca pare de adorar a Deus. Essa é a primeira lição que essa mãe nos ensina. O tempo pode estar esquisito, mas eu não vou parar de adorar o meu Deus. Diga glória a Deus. Aí acontece outra coisa mais complicada ainda, amados. Quando ela estava indo para a casa do Senhor, indo para onde, igreja? Para a casa do Senhor. Sabe o que a sua rival fazia? A Bíblia ainda usa esse termo, rival. Ela ia colocando: ou eu tenho filhos e filhos, você não tem nenhum. Ou eu vou adorar, ou eu vou fazer sacrifício para os meus filhos e para as minhas filhas, e você não tem nenhuma. Em outras palavras, que Deus é esse que você serve, amado? Ou você está indo adorar a Ele, olha, mas sou eu que tenho coisas para agradecer. Quantas vezes você vem na igreja? Tem tantas pessoas que estão vivendo um momento bom da vida e está lá. Oh, glória. Mas tem alguns que estão entrando aqui, querido, eles estão com o coração apertado. Coração apertado, porque parece que as pessoas estão nos acusando, parece que as pessoas estão mostrando que são melhores do que nós, e na realidade não é. Quantas das vezes a gente vem para a igreja, vem para onde, igreja? E aqui nós encontramos pessoas que estão rindo, estão alegres, estão felizes, pessoas que nós olhamos para elas, mil maravilhas, e você olha: e eu? E eu? Será que você não pensa assim, às vezes, eu? E a minha vida financeira? E o meu casamento? Meu filho? Sabe, os meus anseios, os meus projetos? E eu, Senhor? Eu estou vendo pessoas. Sabe, querido, olha, eu quero dizer um negócio que você tem que gravar no teu coração. Olha para quem está do lado e fala assim: ó, os sonhos de Deus na minha vida se cumprirão. Fala assim: os sonhos do diabo não se cumprirão na minha vida, porque eu não negocio com ele. Ele está tocando a tua família, eu não sei. Ele está tentando tocar nas suas finanças, eu não sei. Ele está tentando tocar no seu ministério, eu não sei. Ele está tentando tocar nos seus projetos, eu não sei. Quem está entendendo até agora, diga glória a Deus. Ele está tentando tocar na sua saúde, colocar uma doença, uma enfermidade para debilitar você. Eu não aceito orar pelo opositor. Terceira coisa, querido, ela poderia ter negociado com o marido. O marido, ele faz uma proposta muito interessante para ela. Eu quero repetir de novo. Eucana amava a Ana. Fala para quem está do teu lado: Eucana, ele amava a sua esposa Ana. Sabe, ele amava tanto, 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 que ele disse assim para ela: olha, não sou eu melhor do que 10 filhos.
E ela começou a fazer os negócios orquestrados para quem está bem, alguns negócios abençoados para vencer as circunstâncias. Ana, querida, ela começou a negociar com Deus. Ela começou a fazer o quê? A primeira coisa que ela começa a fazer com Deus é isso, querido, no 10. Ela, com a alma amargurada por tudo isso, ela começa a orar. Começa a fazer o quê, igreja? Oh, que tem bom, amado! Oh, coisa que crente esquece. Orar. Ela falou assim: olha, agora eu sei de uma coisa, já fui muitos anos humilhada, já fui muitos anos, olha, entristecida com essa situação, já passei muito tempo assim, eu não vou ficar mais aqui, eu vou fazer aquilo que eu tenho aprendido ano após ano nesse caminho de ir à casa de Deus. Eu vou orar, porque quando eu oro, eu estou falando com meu Deus. Quando nós oramos, o que nós estamos fazendo, igreja? Aleluia, quem fala com Deus aí, diga glória a Deus. Você não precisa de intermediário. Quando você decide que Ele falar com Deus, Ele para tudo que Ele está fazendo, até porque Ele é onisciente, Ele tem uma capacidade de compreender e ouvir todos ao mesmo tempo. Ele para tudo, querido, só para ouvir você. Olha só o quanto que Deus é lindo. No capítulo 6 de Mateus, Ele diz: olha, não faça como aquelas pessoas que vão para a praça, não faça como aquelas pessoas que vão gritando para os outros verem orando, mas faça algo, vai lá para dentro do teu quarto, para onde, igreja? O que se faz dentro do quarto? Muitas pessoas vão pensar: pastor, só aquilo. Não, amado, dentro do quarto é lugar de orar. O quarto é o lugar de você ter intimidade com o seu cônjuge, mas é o lugar de vocês terem intimidade com Deus. Diga glória a Deus. Lá dentro do seu quarto você abre o seu coração para o seu cônjuge. Dentro do seu quarto você abre o coração para o seu pai. E a Bíblia diz que na hora que você faz assim, Ele ouve a sua oração e Ele recompensa você. Diga glória a Deus. Agora tem uma questão aqui muito interessante. Papai conhece o seu coração. Papai conhece o coração. Tem algumas pessoas que oram hoje, e hoje o milagre acontece e diz assim: que bom! Mas tem pessoas que demoram um pouco, olha para quem está do teu lado e diz assim: fé! Precisa ter fé, meu irmão, para esperar. Oh, que trem bom! Fé para esperar. Sabe, Ele recompensa, isso aí é uma promessa. Agora, quando Ele vai recompensar, querido, Deus Ele sabe. Deus Ele sabe, mas uma coisa é certa: a recompensa vem. Eu posso ouvir o glória a Deus da igreja? A recompensa vem. Ela vem. E a palavra de Deus, que ela começou a orar, querido, com tanta intensidade, que o profeta Eli, o sacerdote Eli, ele começou a olhar para ela e começou a deduzir que ela estava embriagada. Por quê? Porque ela não faz como os crentes do século XXI. Tem gente que hoje só ora se marcar oração na igreja, só ora se marcar oração de tal hora, só ora se ora. Ela vivia orando, e a Bíblia ensina isso para mim e para você. Em Tessalonicenses, se não for engano, 5:18, orai ao Senhor sem cessar, sem parar. E ela começou, aonde ela ia andando: olha, Deus, eu quero um filho, e não há nada que impede. Ela ia lavar a vasilha dela e diz assim: eu não aceito viver assim mais. Ela ia passar a roupa, ela começava: eu não aceito isso mais. Ela fazia um tanto de coisas e ela estava lá: Deus, eu tomo posse, Deus, é isso que eu quero, Deus, é isso que eu anseio. Ela ia dormir: Deus, eu vou dormir, mas eu quero que o Senhor saiba, eu
Século XXI, querido, é um século onde as pessoas estão vivendo a era de Tomé. Eu preciso ver para mim ver. As pessoas não param mais, às vezes, querido, olha, com firmeza em Deus, porque se eu não vejo, eu não creio. Jesus, ele deve dar um remédio para Tomé, o dia que Tomé duvidou dele. Bem-aventurado, repita essa palavra, bem-aventurado. Diz assim: feliz, abençoado aqueles que não viram, mas creram. Diga glória a Deus. 2 Coríntios 5, verso 7. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Diga glória a Deus. Aquilo que você vê não é aquilo que Deus está fazendo, porque Deus está trabalhando. Diga aleluia. Sabe, amado, Deus está trabalhando. Pastor, mas já tem um ano que eu oro, pastor. Às vezes vai até hora, mas depois que nós sentimos interesse, não acontece nada. Oh Deus, pelo amor de Deus. Sabe, amado, quantas pessoas não ficam assim? O que é fé? Eu tomei posse. Quem toma posse de um milagre na sua vida hoje, diga glória a Deus. Eu não negocio que eu tomo posse, amado. Eu não negocio aquilo que eu tomei posse. Eu não vivo aquilo que eu tomei posse. Eu não faço como Esaú, que tinha o direito de primogenitura e por conta de uma necessidade, por conta de quem, igreja? Ele pega, ele entrega na mão do outro. Ou será, amado, que eu e você vamos entregar aquilo que Deus tem para mim e para você? Quantas pessoas estão entregando seus sonhos? Quantas pessoas estão matando o seu projeto porque estão negociando com essas coisas? E essa mulher, o que ela fazia, igreja? O que ela fazia, igreja? O que você precisa fazer, igreja? Quanto tempo, igreja? Todo tempo, amado, eu não posso, eu vou trabalhar orando, eu vou voltar orando. Pastor, não precisa estar pedindo você, ora na sua casa, não, ora para isso, querido. Se você crê que Deus sabe de uma coisa, Deus te ouve quando você ora. Quando você ora, Ele sabe o que eu estou sentindo no meu coração. Sabe, e Ele sabe também as suas motivações. Tiago, no capítulo 4, ele diz que Ele não responde, porque a maioria das orações que fazemos é para os nossos prazeres, saciar os nossos prazeres, que guerreiam contra Deus, que vão contra os princípios de Deus. Amém, amados? Logo depois, ela fez uma aliança com Deus. O que ela fez, amado? Ela determinou, ela fez um negócio com Deus. O primeiro negócio, ela começou a orar. A segunda, ela fez uma aliança. Olha a aliança, querido, no verso 11. E fez um voto, dizendo: Senhor Deus dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim, e não esqueceres da tua serva, mas me deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Diga glória a Deus. Querido, que mulher ousada! Que mulher ousada! Aquilo que eu quero, Senhor, eu não quero para mim, eu quero para o Senhor. Aleluia, diga glória a Deus. Tem tanta gente que quer ser abençoado para si próprio, tem tantas pessoas que querem bênção para si próprio, que tantas pessoas que querem conquistar
que Deus dá para mim e para você, amado? Será que eu e você entregamos ela? Será que algumas pessoas que eu estou diante delas aqui hoje são pessoas que desistiram? Será que algumas pessoas que eu estou aqui diante delas hoje são pessoas que estão falhando nos seus sonhos porque negociaram? Será, amados? Fala para quem está do teu lado, fala assim: precisamos ser constantes no Senhor. Sabe, querido, não parar. Oh, tem uma barreira aí, oh, sai da frente porque eu vou passar por cima. Tem uma vermelha aí, oh, sai da frente porque Deus vai abrir. E se não abrir, Jesus ensinou: ande sobre as águas, diga glória a Deus. Sabe, amado, é assim. É assim. Olha para quem está do teu lado e fala assim: oração, aliança, confiança, milagre. Amém, amados? Olha, oração, aliança, confiança, milagre. Agora eu quero contar algo lindo do milagre para você. O que ela queria, amados? O filho, né? Abra sua Bíblia em capítulo 2, verso 5. Fala assim: eu e você servimos um Deus que surpreende. Quem quer ser surpreendido por Deus aí, diga glória a Deus. Orar, aliançar-se com Ele, eu não te deixo, confiar nele, esperar. Verso 5 diz assim: ela